Oi, eu sou a Lara. Eu sou a Grace. Nós somos do Fábrica de Movimento, onde ensinamos tudo ou quase tudo sobre movimento. E hoje a gente vai falar sobre agilidade, esse conceito tão confuso para muita gente. É com você, Grace. Inclusive pessoas da área têm a dificuldade de entender qual que é a diferença de uma coisa e de outra, né? Então, assim, a gente, com os nossos estudos, a gente chegou à conclusão que a agilidade é uma parte da história e mobilidade é uma segunda parte da história. Então, mobilidade é você ter a disposição articular para fazer os movimentos, sendo capaz de gerar força ao mesmo tempo, e a agilidade é fazer isso de uma forma leve, né? Então, isso faz com que, juntando essas duas características, você seja capaz de chegar ao ônibus, dar uma corrida e conseguir subir no ônibus que você queria pegar. Então, você precisa de várias habilidades coordenadas para conseguir ter uma resposta dessa. Tem vários outros exemplos disso. Então, sei lá, você está caminhando na rua, viu um buraco e aí você tem essa disposição de prever o buraco, desviar o buraco ou saltar o buraco. Então, esse tipo de habilidade, né, já mais treinada nesse sentido. Percebe? É bem confuso. Então hoje a gente vai tentar explicar isso de uma forma mais simples. Vamos ver se a gente se vira aqui nos 30. A agilidade, que todo mundo pede pra gente, eu quero ser mais ágil. O que é agilidade? É você ser rápido, estar vivo, é fazer a coisa com soltura, com leveza. Então, por exemplo, se eu for mostrar um rolamento, que eu consiga fazer esse rolamento macio, sabe? Que eu consiga rolar dessa forma, ao invés de fazer isso, ó. Então, isso, deu pra ver a diferença? Uma coisa mais suave é uma coisa mais ágil, não necessariamente mais rápida também, né? Às vezes a sutileza do movimento, a maciez entra nesse aspecto agilidade. Já a mobilidade, a gente se dá bem. Mobilidade, como a Grace falou, vou dar um exemplo prático. Então, sair dessa posição, sentadinho no chão e entrar aqui no cócoras, precisa ter muita disponibilidade articular, precisa ter muita mobilidade. Não é só a amplitude, tem que ter força também, porque depende de uma função. Então, eu posso pegar no meu pé e ser super molinha, mas eu posso pôr o pé lá no alto do banco e não servir para nada essa amplitude. Então, tem o espaço, mas não tem a função. Num vídeo que a gente gravou sobre força, a gente explica muito essa questão de força, função. A mobilidade entra nesse lugar. Se a sua articulação tem espaço para dobrar suficiente no projeto que a gente foi feito para, né? Então, o punho dobra, sei lá, 90 graus, 180, menos um pouco. Então, se o seu só dobra isso, tá faltando, sabe? Tá faltando mobilidade. Agora, se dobra muito e você mal consegue engatinhar porque desmonta, então tem uma coisa a mais aí. Eu vou mostrar um exemplo do coelhinho. A gente fala nome de bicho, não é que a gente quer imitar bicho, a gente só põe o nome para lembrar e para as pessoas ficarem mais conectadas com os movimentos que a gente quer fazer. Então, assim, você pode fazer um coelhinho, vou fazer um coelhinho sem agilidade, ó. Esse é sem agilidade? Esse é um coelho muito bom, ela não sabe imitar um coelho ruim, gente, eu já mostro. Aí eu vou fazer um coelhinho melhorzinho, então aí a Lara faz um... Eu vou fazer um ruim pra vocês entenderem. E o bom seria assim, ó, se você consegue receber o peso, transferir o peso e aí quando você chegar, ser suave. Isso tem a ver com a agilidade, porque foi macio, como a Lara falou, ele pode ser rápido, pode ser devagar, mas passou por uma mobilidade. Se eu não tivesse mobilidade no tornozelo, eu não ia conseguir, eu ia fazer uma coisa assim, ó. Isso aí, agora sim. Agora sim, né? Então, esses dois conceitos estão muito conectados. A Grace tem uma mobilidade muito boa, não é um exemplo bom, tá? Eu atendi uma vez um jogador de futebol, estava tendo lesão no joelho o tempo inteiro, e a gente mexia, não estava melhorando. Eu falei, vem aqui para eu ver na movimentação. Então ele veio fazer uma aula, e quando eu passei essa movimentação do coelhinho, eu entendi o que estava acontecendo.
Agora sim vai um coelhinho sem mobilidade. Olha o que acontece, eu posso até ter um tornozelo bom. Se essa dobradiça não for boa e eu quiser pular, não dobra. E aí o impacto fica onde? No caso do jogador era no joelho. Então ele tinha muita carga, não que ele jogasse pulando de coelho, mas se a articulação não está funcionando nessa movimentação que a gente tem condições de fazer, provavelmente em outra movimentação que a articulação também precise, ela é sobrecarregada. É só um exemplo exagerado de uma coisa que acontece todos os dias. A gente funciona muito em padrão, né? Do mesmo jeito que você se comporta deitado, em pé, sentado, geralmente os padrões se repetem. É que em pé a gente aprendeu tanto a se sustentar, a segurar, barriga para dentro, peito para fora, que a gente pode enganar. Né? Quem não tem um olho bom, assim, quem não trabalha com isso, por exemplo, vê uma pessoa andando na rua, tá andando toda dura, assim, segurando, fazendo força, parece que tá com uma postura boa, que tá tudo funcionando. E aí, mesmo tentando se sustentar assim, quando a gente pega um movimento completamente fora do padrão do dia a dia, por exemplo, o coelho, não tem como a pessoa enganar, porque ela não sabe nem onde é para ficar no lugar naquela posição, sabe? Então é assim que eu e a Grace aproveitamos para enxergar desvios ou desequilíbrios também dessa forma, né, Grace? Sim. Então nas nossas aulas a gente propõe esse tipo de movimento em que fica claro para a gente, né, que tem o olhar mais treinado, onde estão essas ineficiências. Então, é uma mobilidade que está faltando no tornozelo, é no joelho, é no quadril, tem sustentação suficiente dos braços e das escápulas, e aí a gente vai montando um quebra-cabeça um quebra-cabeça na nossa cabeça, de o que a pessoa precisa para ela ir ganhando todas essas habilidades ao mesmo tempo. Então, tem uma habilidade que é agilidade, mobilidade, força, coordenação, orientação espacial, e aí esses movimentos, como eles são muito completos e muito complexos, mas não difíceis, a gente vai tentando subir todas as categorias para elas ficarem mais ou menos equalizadas. Tem gente que vai ter mais dificuldade em uma ou em outra, mas a gente está sempre pensando em passar para o próximo nível do videogame ali. Então você começa zerado, aí você ganha uma certa habilidade aqui, aí coloca dificuldades cada vez maiores de acordo com a necessidade e a possibilidade de cada um. Vou dar um exemplo para a Grace. A Grace vai fazer uma movimentação e eu vou mostrar nessa movimentação super simples como eu mostrei aquela horrorosa, né, rolando de um jeito mais suave, de um jeito meio tijolo. A Grace vai mostrar isso e eu vou apontar tudo o que acontece nessa movimentação. É um rolar, mas olha quanto detalhe tem no rolar desse cabo, Grace. Ó, ela sai do 4 apoios, vem bem pertinho. Ó, a Grace está em 4 apoios, tá? Tá fazendo força para estar aqui, tá sustentando o pescoço, tá sustentando cintura escapular, o cotovelo tá bonitinho, tem peso na mão, tem peso no joelho, o pé tá legal. Então agora a Grace vai fazer um rolamento, tá? Olha o que ela tem que fazer, dobrar o cotovelo, encaixar a escápula, força para subir, deixando ela fazer para cá. Olha o quadril tem que dobrar inteirinho, tem que ter uma mobilidade no joelho, tem que ter força para subir aqui e de novo. Tem um monte, tá bom, Luiz? Tem tanto detalhe que provavelmente eu me perdi até na hora de falar aqui, não dá para eu contar tudo. Tem questões da coluna, tem questões de cervical, tem clavícula, tem caixa torácica, mas o mais legal que eu acho é que tudo funciona em conjunto. Então, quando a gente propõe uma movimentação, a gente não está pensando separado. Vamos trabalhar o músculo X, vamos trabalhar a articulação. Quando a gente explica assim, é para que a compreensão fique fácil, não que a gente pense e proponha o trabalho, tá? O mais legal é que a gente tem que sincronizar tudo. Todas as articulações, cada pedacinho nosso tem que estar funcionando em conjunto, ao mesmo tempo, às vezes, dependendo da proposta de movimentação, e, de novo, em sincronia. Então, se eu peço para a Grace fazer esse rolamento, e como o querido jogador de futebol que eu atendi, que não tinha encaixe no quadril, quando eu peço para rolar, e se eu pedir para ser rápido, quando a gente faz uma movimentação rápida, fica mais difícil de pensar, então a gente vai de uma vez, vai do jeito que sair, né? O quadril acaba caindo aqui, ó, pá, tá? A gente perde. Se a gente vai devagar pensando, a gente até consegue ir fazendo um ajuste.
com o tempo, a Grace, antes da gente gravar, estava me mostrando, a pessoa tem que ter essa disponibilidade, uma hora, né? Não precisa necessariamente ser por este movimento, pode ser por outro, precisa ter essa disponibilidade aqui, ó, de cair no chão em cima do braço, precisa ter essa força de voltar, parece super simples, mas não é, pode experimentar. Então, essa sincronicidade articular é muito importante para tudo isso que a gente vem falando desde o começo do vídeo, para a gente ser mais ágil, para a gente ter essa dinâmica de vem pra cá com leveza, pula ou aposta se precisar, corre para atravessar a rua, se estiver vindo do carro. E também é importante para a gente ter as mobilidades todas certinhas, na amplitude possível, né? Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, até pelo desenho da estrutura, mas não vem ao caso agora, todo mundo consegue chegar no seu potencial máximo, independente da idade, e melhorar muito todas essas questões. E uma coisa que eu vou falar para a Lara também, que a gente acha muito bonito, assim, é que com o passar do tempo, você não precisa mais pensar nas coisas. Essas estruturas, elas vão se conectando de tal forma que você faz o movimento e não precisa pensar nisso, ele simplesmente sai e sai organizado. Então, assim, a partir desse treino, você vai ganhando as mobilidades, vai ganhando a força, vai ganhando essas coordenações e tal, a agilidade, né? Através de exercícios mais simples para mais complexos. Fui ali pegar um objeto para explicar, pôr em prática tudo isso que a Grace acabou de falar. Todo mundo já deve ter visto um panfletinho ensinando como pegar coisas do chão, né? Então, a gente aprende que para pegar uma caixa tem que estar aqui, né? Abaixa, traz o peso para próximo do tronco e levanta. Mesma coisa para pôr no chão, né? Traz o peso pertinho e desce. Por que que isso não acontece na vida real? A gente acaba pegando as coisas assim, joga no chão assim, porque, como a Grace falou, as articulações funcionam em sincronia. O tornozelo tem que estar combinado com o joelho, com o quadril, com a coluna, com tudo. E aí, o legal do nosso treino, da forma como a gente se exercita, é que a gente leva as articulações a trabalharem em conjunto para a gente não ser obrigado a pensar. Se a gente é obrigado a pensar em como pegar uma coisa do chão, em como sentar, em como se posicionar o dia inteiro, isso exaure o sistema. É cansativo, porque a gente está usando uma área do cérebro que não é a área onde o movimento está. A gente está usando a área do pensamento, a área de planejamento de ação, de memória, a gente está sobrecarregando o sistema neurológico, inclusive. Então, essa forma de se movimentar leva a gente a isso. As articulações vão sincronizar, vão funcionar em conjunto, até no momento que a gente não precisa pensar, vou pegar uma coisa. Você pega assim, como as crianças fazem, né? Nenhuma criança, a gente precisa corrigir, olha, agacha assim para pegar, encolhe a sua barriguinha, põe o peito para fora para você andar. É natural nela ainda, ela não teve tempo de desconstruir isso, tá? Inclusive essa desconstrução começa a acontecer quando a criança entra na escola, que passa o tempo sentadinho, o dia inteiro. Eu acho que daí a gente já conta da pergunta que a gente mais recebe. Qual é a melhor cadeira para comprar? É aquela que custa 15 mil reais? E aí a pessoa fica sofrendo porque ela não tem 15 mil reais e não quer dar 15 mil reais numa cadeira. E não precisa. Olha só que maravilha. Não dói porque você não tem a melhor cadeira do mundo, né? Então, existe uma certa combinação de posicionamento que, independente se você tiver uma cadeira baixa ou alta, você vai ter a possibilidade de se auto-organizar porque você tem essa disponibilidade, né? Então, se eu estou aqui sentado numa cadeira e eu não tenho essa disponibilidade de bacia ou de essa parte aqui de trás e tal, que do macaco que a gente mostrou no outro vídeo, é um jeito de trabalhar isso. Se você tiver isso aqui muito rígido, naturalmente para poder ficar sentado você vai fazer isso aqui, ou você vai ficar assim, e aí você tem que compensar pelo seu pescoço fazendo isso aqui. Então assim, se você tiver essa possibilidade de ir para frente ou ir para trás, você vai descobrir sozinho, sem pensar, qual que é o melhor lugar para minha estrutura. Não preciso pensar em curva, não preciso pensar em nada. Está confortável ficar nessa posição? Está. Então aqui eu posso ficar mais tempo. Não quer dizer que você vai ficar muito tempo sentado, porque a gente tem que variar.
Então, a gente orienta, na verdade, as pessoas a variarem o dia inteiro. Se você não tem escapatória, você é obrigado a trabalhar no computador ou alguma atividade dessas de sentado, fique um pouco sentado, trabalhe um pouco em pé, trabalhe um pouco deitado, trabalhe um pouco com a perna assim, um pouco com a perna assim, cruza a perna assim. Você já deve ter ouvido também que é proibido cruzar a perna. Mentira também. Você pode ficar o dia inteiro. Pode ficar o dia inteiro com a perna cruzada, e só uma, né? Então a gente orienta isso, é variabilidade, assim como dormir e assim como qualquer outras atividades, mas assim, não pense na postura, deixe que ela venha por uma questão de conforto. Se você se sentir bem, provavelmente ela está certa. Se você ficar um tempo numa posição e começar a ficar cansado, muda, a gente é variável. Treina que a disponibilidade articular vem. Então, junto com essa pergunta, a outra, segundo lugar assim no ranking de perguntinhas é: qual é a melhor posição para dormir? Não tem melhor posição para sentar, não tem melhor posição para dormir. Dorme do jeito que você consegue. E aí, se você dorme desse jeito, todo encolhido, faz uma movimentação para reorganizar isso quando acorda. Se você passa o dia inteiro sentado e não tinha ouvido ainda a dica da Grace, né, de mudar, você vai chegar no final do dia igual um tatu, adoro essa expressão, né, tudo encolhido. Faz um movimento antes de dormir para dormir melhor. Usa o travesseiro que lhe é confortável, que você gosta mais. A gente dormindo não pensa, né? Ou não está alerta. Então, como é que você vai corrigir? Você vai deitar de barriga para cima e ficar esperando que você não se mova a noite inteira? É realmente a melhor posição? Não. Melhor posição é aquela que você dorme confortável e aí você tem o resto do dia inteiro para se reorganizar, para melhorar a sua estrutura, para ganhar espaço nas articulações, para melhorar o pescoço, que é o desconforto maior. E a mesma coisa para a cadeira. Senta na cadeira que você quiser, só não permaneça muito tempo sentado, porque a postura sentar não é a mais natural para o ser humano, né? Não por 8 horas ao longo do dia. Tanto que tem uma pesquisa que é bem contraditória, que era o seguinte, que muitas pessoas que fumam, hoje em dia está bem mais em desuso isso, né, de fumar, elas acabavam tendo menos lesões por esforços repetitivos na época, né, as LERs, DORT. Por quê? Porque toda hora elas saíam para dar uma caminhada, ia até fora do prédio, fumavam e voltavam. Só isso já era o suficiente para a pessoa diminuir as dores lombares ou dores de movimentação de punho. Não é que você vai fumar, mas você pode dar a voltinha sem precisar fumar. Pode tomar uma água. Uma água, ir no banheiro, respirar um pouco, tomar, né, um arzinho, sol. Então, assim, use esse hábito do fumante que é levantar sem fumar, pelo amor de Deus. E proteja a sua estrutura desse ficar sentado muitas horas. Olha que interessante. A gravidade é uma força que puxa a gente para baixo. E ela está atuando 24 horas por dia. Não tira férias, não tem pausa. Por mais que você seja forte e treinou para ficar duro e retinho aqui, sentado na cadeira, gente que eu estou na cadeira, tá? A gravidade vai minando tua força. Se você ficar 8 horas sentado, a gravidade vai puxando. Chega uma hora, se você tentar ficar aqui, é tão cansativo para a musculatura lá das costas que vai tentar puxar. E assim, eu não conheço ninguém que no final do dia não esteja assim, tá? E aí, com essa postura, vocês vão enxergar um monte de gente aqui. Começa o dia bonitinho na cadeira, vai escorregando, olha o pescoço, olha o ombro, vai chegando aqui, tirando dor cervical nessa área, nessa região do ombro, quem é destro normalmente tem muito aqui, por causa de postura, lombar. Tem uma outra coisa que demora pra gente perceber, que é a compressão das vísceras, tá? Tem um trabalho bem antigo de um médico que era cardiologista, que ele começa explicando sobre isso. Ele disse, na época, que toda doença cardíaca vinha por uma compressão, por uma disfunção na postura. Hoje em dia tem um trabalho novo com os outros médicos que mostra que essa compressão é ruim para todos os órgãos. Então, se imagina o dia inteiro a gente ficar assim, o pulmão está com pressão alterada, está amassado, o coração está com pressão, está trabalhando com compressão, os intestinos, né? Todo mundo pensa só na dieta,
come fibra, tua magra não funciona, tá tudo comprimido, sabe? Então, isso que a Grace falou, vai fumar, pelo amor de Deus, mas levantar, dar uma andadinha, já melhora essa compressão interna e bota tudo para respirar de novo. É extremamente importante. Se você não puder sair para andar, eu dou uma dica. Quem trabalha em escritório que é super rigoroso, joga um papelzinho no chão do lado da sua cadeira, levanta, pega o papel no chão, volta e senta. Já é uma iniciativa de tirar um pouco, sair dessa compressão, sair da posição que está, respira 2 segundos e volta, sabe? Tem solução, tem escapatória para tudo. E com essa nova onda de home office, aí você fica livre, né, na sua casa. Talvez você tenha que ir alguns dias no escritório, outros dias você fica em casa. Então, porque mesmo algumas pessoas que trabalham no home office não fazem, né? Mesmo tendo a oportunidade, acabam não fazendo por hábito, porque a gente se acostumou a ficar lá sentado. E a gente não foi feito para ficar sentado. Aqui na frente fica todo encurtado, aqui atrás fica encurtado. Aquela posição que a Lara mostrou que fica aqui. Então, não tem, biomecanicamente, não é interessante para a gente ficar assim. Então, varie que você vai estar numa posição bem melhor. Pronto. Se você quiser ver alguns movimentos de soltura, a gente tem um monte lá no Instagram. Se você tiver a possibilidade de deitar no chão, melhor ainda. Se não, faz alguma coisa em pé. Fábrica de Movimento, né, o Instagram, se quiser dar uma olhada. Nos vídeos aqui do YouTube tem coisas mais longas, tem movimentação também, né? Tem aulas mais de 10 minutos. Tem aula completa, até se você quiser fazer aula curtinha. Que mais? É isso. Então tá bom. Gente, até o próximo vídeo, espero que vocês gostem. Quiser saber mais coisas, escreve aqui embaixo. Tiver dúvida, manda pra gente, que a nossa equipe de 2 pessoas vai responder tudo assim, o mais rápido possível. Tchau, tchau. Até mais.